É isso aí, vamos falar do lançamento do livro Apenas uma Canoa nas Noites de Verão. Quando eu falei esse nome, esse título, eu fiquei aqui imaginando uma canoa, aquela noite, aquela luazinha, né? Aquela coisa bem romântica. E como a gente está aqui com a Leila Plácido, que é a escritora desse livro e de outros, vamos falar então do lançamento desse livro, que está previsto para agosto, né, Leila? Isso. Boa tarde para você, antes de tudo. Boa tarde, querida. Obrigada pelo convite. Muito obrigada a você. Então, esse livro ainda não tem uma data específica de lançamento, mas a previsão é agosto, é isso? Isso, é para agosto. Fala um pouco desse trabalho, desse roteiro desse livro. Como é que se dá essa história? Então, A Canoa é uma fábula. É mais para o público infanto-juvenil, mas os adultos não só podem ler como devem. Eu sempre falo isso. Que as fábulas não são só para as crianças, né? São para a gente também. Também. E aí eu me inspirei muito no nosso cenário amazônico. Eu queria fazer uma coisa mais regional, mais voltada aqui para o nosso cenário nortista. E no livro da Canoa, ela conta a história dessa canoa desde que ela era uma sementinha até o momento que ela foi retirada, né, das raízes e foi transformada numa canoa pelo seu Chico. E aí ela ganha vida, só que você não vê ela como uma mulher, como uma representação de árvore. Você vê apenas a canoa e ela conta a história dela para os animais da floresta. E aí, assim, o que eu procurei trabalhar foi essa sensação nossa de pertença ao nosso estado, de orgulho das nossas raízes, de uma questão também de desenvolvimento sustentável, de como os nossos ribeirinhos vivem. Então, tudo isso tem nessa fábula, mas de um modo bem sensível. Levanta uma sensibilidade para que a criança consiga entender Muito e legal. internalizar. E com uma linguagem também de Isso, entendimento exatamente. fácil pela criança Isso. e adolescente, né? Leila, como é que você se define como escritora? Eu escrevo tanta coisa. E quando me perguntam assim, qual é o teu estilo principal? Eu, pra mim é palavra, porque eu já escrevi conto de ficção científica, conto de ficção especulativa. O meu primeiro livro foi foi dentro da ficção especulativa, que é uma distopia, que é o Quase o Fim, que foi lançado em 2016 pela editora Lendari. E na época a gente lançou até na Bienal. Foi muito legal, foi uma experiência assim maravilhosa. E depois disso eu comecei a escrever para os meus filhos. Aí surgiram essas histórias, essas fábulas. E consegui ganhar esses prêmios, né, que apareceram do governo, da prefeitura. E assim fui lançando, comecei a lançar. Mas primordialmente eu escrevia poemas. Eu ainda escrevo, mas dei uma paradinha para poder divulgar os livros infanto-juvenis. Então, quando perguntarem para você, Leila, como é que você se define? Que tipo que vertente que você segue? Você fala, todas, né? Todas, pronto. Olha, quando eu perguntei da Leila, quantos livros você tem? Ela, peraí, calma, deixa eu contar. Eu falei, nossa. Né? Aquela coisa assim, fiquei impactada positivamente, porque você é muito jovem ainda também, né? E isso é uma coisa peculiar, principalmente em se tratando da região amazônica, que nós sabemos disso, temos muitos talentos, inclusive alguns anônimos, né, Leila? Perdão. Sim. Mas quando você aparece, você abre aí uma estrada, um caminho muito importante para a literatura amazonense, sabe? Sim. E eu acho que isso é uma coisa bacana. Olha, eu faço parte de um coletivo que é o Coletivo Visagem. E lá nós somos eu, Carol Pisse, Jean Santos, Luiz Andrade. Temos outros autores também. E assim, o Jean, por exemplo, ele é muito mais novo que eu. Mas eu falo pra ele, tu é muito rodado. Porque ele já tem um número de livros bem maior que o meu. As publicações dele, acho que o Jean já tá no 7º, 8º, mais ou menos. Ele é bem mais novo que eu. E é mestre em literatura. Aí eu falo, mano, eu me espelho, assim, a maior parte do tempo em ti, porque com tua idade, amigo, eu só criei coragem pra tirar as coisas da gaveta bem anos depois, sabe? Com 29 anos que eu fui fazer isso. Mas eu já publicava poemas, assim. E vendo hoje nosso cenário para as artes, graças a Deus a gente tem um pouco mais de facilidade
mostrar para as pessoas o nosso trabalho. A gente não precisa tanto correr atrás de uma editora. Porém, eu não vou mentir e dizer que é fácil, porque não é. Se tivesse assim mais programas de incentivo, seria muito mais fácil, porque tem muitos talentos aqui no nosso estado, muitos poetas, poetisas, muitos contistas, e é muita coisa boa, sabe? E pessoas que infelizmente não têm realmente condições de... E fica apagadinho ali, né? Então, o que a gente procura fazer é chamar, né? Vamos fazer... nós já tivemos 2 edições da Flama, que era a nossa feira literária, e parou por causa da pandemia. Então, a gente abria muito a conversa e apareciam autores novos. Eu mesma converso de vez em quando com alguns que entram em contato comigo. Eu acho muito importante a gente dar essa visibilidade. Porque no meu caso, por exemplo, a pessoa tá com 5 livros, mas não é fácil, porque para publicação a gente precisa ter dinheiro. Então, no caso desses meus, por enquanto, foram por editais. E esses editais, a gente precisa dar contrapartida, né? Só que a gente precisa da parte comercial também. Então, essa parte comercial é que pesa, porque você, enquanto escritor independente, você é o seu editor na maior parte do tempo, você faz a logística, você faz o marketing, faz a publicidade, faz de um tudo. Então, você tem que se dividir em 1000, né, para botar o livro em foco. E nem todo mundo é gentil. Essa campanha, por exemplo, do Apenas, que está saindo agora, eu faço tanto por comerciais pagos, pelo Google, pelo Facebook, e eu vou direto no direct das pessoas, né, e passo a mensagem. Às vezes a gente recebe não quero saber, mas o não quero saber é o mínimo. Aí eu, tá bom, agradeço, desligo, tiro, e já anoto ali, assim, que eu não posso passar. Mas assim, a gente vai ter dificuldades no caminho. Eu sempre costumo dizer que não tem que desistir. No momento que a gente para, eu faço muito isso por amor, porque eu gosto muito de escrever. Então, se a gente cede, se desiste... Mas você já sabe que é um caminho difícil, porque os editais, eles te dão um recurso, mas que não cobre tudo, né, Leila? Exato. Então, você precisa, como você está fazendo agora, não é? Você está fazendo uma campanha pro Apenas, não é isso? Isso Conta sobre a campanha pra gente. Então, a campanha do Apenas, ela é para fazer uma tiragem comercial, porque a tiragem que vai ser oriunda do edital, ela não pode ser comercializada, vai ser totalmente doada para o governo, que vai distribuir para as escolas públicas, que eu acho maravilhoso. Eu já fiz, inclusive, trabalhos voluntários nas escolas com os meus livros, aí eu chego lá e eles falam, você é a escritora mais linda do mundo, aí eu fico toda feliz. Não, aí calma, mas eu agradeço. Né? Aquele... mas é tão legal, porque eles diziam que eles gostaram da história. Nesse primeiro, quase me chamaram de assassina. Sério? Porque não tem um desfecho muito feliz, sabe? Aí eu lembro do garoto, ele veio comigo, nossa, mas você precisava mesmo fazer aquilo? Você sabe ser uma assassina. Vamos ver se a gente mostra os livros que estão aqui na bancada? Agora, vamos lá. Aí, fala um pouco desses livros, Leila. Então, o Quase foi o primeiro que eu escrevi, que é uma distopia, que é ambientada aqui no Amazonas. Foi a primeira distopia escrita por mulher ambientada na nossa região. Já tem outras escritores como Carol, que eles já publicavam há algum tempo distopia, mas não tinha uma distopia ambientada no nosso estado, usando os nossos cenários, a nossa cultura. E nessa distopia eu faço isso. Começa a destruição pela Cidade Nova, que é o meu bairro. Aí segue para Presidente Figueiredo. É uma destruição total. Aí, assim, esse livro, eu fiquei muito... Não vou dizer que eu fiquei feliz com a destruição, mas eu fiquei muito feliz por escrever. Porque eu sempre gostei de filmes dessa temática e livros também. Eu pensava, mas ninguém nunca quis destruir o Brasil, assim. Ninguém nunca quis destruir Manaus. Aí eu destruí. Vai ter sequência. Eu tô um século dizendo que vai ter sequência, mas eu já comecei a escrever. Mas a receptividade desse livro, como é que foi? Foi boa? Muito boa. Até hoje me pedem para publicar, porque foi só essa tiragem pronto. Eu adoeci depois e aí eu fiquei um tempo sem escrever. Nesse livro você só destruiu Cidade Nova e Presidente Figueiredo ou teve mais algum lugar? Não, assim, é uma destruição mundial. Só que o foco do livro, da trama, se concentra aqui em Manaus. Certo. Ele segue uma adolescente que está fugindo para Presidente Figueiredo para sobreviver com a família. Entendi. Aí eu mostro os cenários, ali a Torquato Tapajós, eu achei muito legal, sabe? Escrever assim, mostrar as coisas sendo destruídas, os aviões caindo ali. Achei o máximo que fazer loucura, isso. Hein, gente? Agora me interessei, viu? Me interessei. Quando eu comecei a escrever o meu pai, eu fiquei preocupado. Porque antes eu só escrevia poema, né?
E era assim, a maioria de amores platônicos. De repente, aí aquela mulher romântica virou um negócio. Pois é. Aí depois eu escrevi alguns contos, foram publicados em revistas nacional de literatura. E depois passei para os de infanto-juvenil, né? Infantil e infanto-juvenil. Nesse da gárgula, é uma gárgula que ela mora num muro de uma casa. E esse muro fica numa encruzilhada. Aí num dia assim, fantástico, aparece um arco-íris, só que tem todo um esquema, sabe? Pra ela ganhar vida. É bem complexo pra ela poder viver. E aí ela ganha vida e entra numa aventura com o neto da dona da casa, da dona Maria, o Pedrinho. Já no da menina, que eu não tenho a versão física dele, a Lili, todas as noites antes de dormir, ela faz um ritualzinho, dá umas voltinhas em volta da cama. Aí, quando ela pega no sono, ela viaja pro espaço. Todas as noites ela faz isso. Me identifiquei com isso. Aí ela tem um relacionamento assim um pouquinho complicado com a irmã adolescente dela, porque tá crescendo, tá deixando ela de lado. Aí a história é sobre isso, sobre elas se reencontrarem essa amizade. E esse eu fiz na forma de poema. Já o da canoa, que é o mais recente... Sim, eu estava um pouco curiosa sobre isso também. É essa fábula, que a canoa conta para os animais a trajetória dela até ela virar uma canoa, até ela passar da floresta, da terra para as águas, para navegar no rio com seu Chico. Eu achei muito fofo isso. Eu achei lindo, né? Porque eu escrevi... Mas muito assim, eu fui pesquisar e aí eu vi que os indígenas, os povos originários, eles têm uma cultura muito forte, uma crença muito forte de que a Sumaúma é a mãe das árvores, a rainha da floresta, e que da Sapopema se abre uma porta para os espíritos da floresta. Eu achei aquilo lindo. Aí eu vou acrescentar isso na minha fábula. E a canoa, ela ganha tipo uma bênção da Sumaúma para poder continuar existindo, mesmo depois de ser tirada das raízes, né? Depois eu fui verificar mais, os povos havaianos, os originários lá, eles também têm essa crença de que a canoa ela é viva, porque você tirou da árvore, que é um ser vivo, então ela continua viva. Eles acreditam que você não pode passar por cima dela nem pular, porque você está diminuindo os dias de vida dela, os anos de vida, porque você está bloqueando o fluxo de energia dela, que é a humana. Olha que fantástico. Achei muito legal. Aí, assim, eu englobei alguns desses elementos na fábula, né, para ficar mais assim, ligada com a nossa cultura. Com relação ao lançamento do Apenas, você está no meio de uma campanha, não é? Para poder tratar do lançamento que vai ser em agosto. Fala pra gente da campanha. Então, a campanha de financiamento coletivo, ela já está nas semanas finais. Hoje já é o 12º dia. Daqui a pouquinho acaba. E ela está sendo feita pelo Catarse, no site Catarse. Eu coloquei ela lá no site Catarse. E aí, qualquer pessoa que se interessar pelo livro pode ir lá, acessar e contribuir. As contribuições para comprar o livro, para adquirir o livro, elas começam em R$45 e vão até R$350. Mas se a pessoa não quiser comprar o livro físico, ela pode doar qualquer quantia. Entendi. Nesse valor de R$350, a pessoa pode comprar 10 livros e doar 5, ou comprar 10 livros e fazer o que ela bem entender com eles, né? E aí, essa campanha, ela está sendo feita para eu arrecadar para minha tiragem comercial, que é a tiragem que eu vou poder vender, vou poder comercializar, que é quando eu vou fazer esse lançamento em agosto, mas provavelmente lá pelo finzinho de agosto. Então, por enquanto, as pessoas que queiram adquirir, elas vão entrar via Catarse, né? Lá elas vão, para adquirir o livro, começar com um valor de R$45 até R$350, ou a mais. Não, calma aí, né? Até R$350 não, viu, gente? Quem quiser doar mais, pode fazer o né? valor que quiser. E quem não quiser o livro, mas quiser ajudar de alguma forma, pode doar qualquer quantia. É isso? Aí também a pessoa pode entrar no meu Instagram, que é o @sertraleila_. Quem é usuário de sertralina aí para depressão e afins, sabe do que eu estou falando? Eu uso sertralina porque eu tive síndrome do pânico, então eu uso até hoje. Aí pegou esse apelido, né? A minha amiga me chama de Sertraleila. Aí eu vou usar. Não acredito. É sério? Eu conto essa história, todo mundo riu, mas é verdade, gente. Como eu uso sertralina, minha amiga me chama de Sertraleila. E eu peguei, o nome ficou lá. E aí você pegou e
pô, Isso, pegou me apoderei. esse meme e falou, teu e pronto, né? Não mais, não tem outra Sertralila, só eu. Legal. E aí a pessoa entra nesse meu IG e lá tem o link na bio, ela pode conhecer mais a história, conhecer mais meu trabalho. Que bacana, que bacana. Agora, aí está previsto o lançamento para agosto, ainda Isso. sem data definida, Isso. mas você aí que se interessa pela literatura, especialmente a literatura amazonense, pode já ficar de antena ligada, porque em agosto teremos lançamento aqui em Manaus. Bom, e aí eu queria que você convidasse, vamos dizer assim, mais uma vez o nosso público, pessoas que já te conhecem e que admiram você, a escritora, a Sertralila, não é isso? Isso, Sertralila Underline. Sertralila. Interessantíssimo isso. Depois a gente vai conversar mais sobre isso. Queria que você fizesse aí o convite para as pessoas participarem da campanha, né? Então, bom, gostaria que todos vocês participassem, porque o livro está maravilhoso, é uma história bem sensível. Eu acho assim, acredito que a gente tem que valorizar muito as coisas aqui da nossa terra. Não só os meus escritos, mas a gente já tem tantas escritoras fantásticas, tem a Leila Leong, tem a... Esqueci o nome dela agora, gente, perdão, porque quando eu fico nervosa eu esqueço o nome das pessoas. Mas se você procurar, você vai achar várias outras escritoras maravilhosas. E no caso da minha campanha, eu gostaria que mais pessoas participassem, comprassem o livro para conhecer a forma como eu escrevo e a forma como eu nos represento. Isso me faria muito feliz. Ah, que bom. Muito, muito bacana. Parabéns pelo agradeço. Trabalho. Boa sorte, tá bom? Em agosto a gente se encontra para falar do lançamento, tá bom? Obrigada, pessoal. Bom, daqui a pouco a gente volta com muito mais informação. Fique ligado na Onda Digital. Aqui tem conteúdo de qualidade para você. Música e informação na medida certa. Aqui na Onda Digital.